Alexandre Oliveira, ele que é consagrado missionário da comunidade Canção Nova, ele que ao lado da sua esposa, Roseni Oliveira, estarão em Cajazeiras nesse final de semana, nos dias 8 e 9 de julho, para participarem do Retiro para Casais, promovido pela Obra Alegra-te da Igreja Catedral. Alexandre, é uma alegria recebê-lo no programa Olho Vivo, nesses dias que antecedem esse retiro, que será uma forte experiência de renovação do matrimônio, renovação da graça de Deus em muitas famílias de Cajazeiras e de toda a nossa região. Alexandre Oliveira, bem-vindo ao programa Olho Vivo, boa tarde. Boa tarde, José Dias, uma alegria muito grande poder estar falando com você também, participando do programa Olho Vivo. Agradeço o convite, como você bem disse, eu e minha esposa vamos estar presentes nesse encontro desse próximo final de semana. A minha esposa não pôde estar aqui, infelizmente, então você vai ter que me aguentar. Só eu hoje vou falar, tá bom? Maravilha, Alexandre. Sua expectativa para visitar o sertão paraibano, para encontrar esses casais sedentos da graça de Deus, casais que terão a experiência de um final de semana mergulhar, de ter essa imersão na graça de Deus com a esposa, com o cônjuge, na verdade. A minha expectativa é a melhor possível, né? Eu estou muito feliz, ao mesmo tempo muito honrado, eu me sinto, assim, muito grato pelo convite, né? De poder estar aí com vocês na Obra Alegra-te, para poder participar desse encontro em Cajazeiras. E desde já estamos rezando. Esse final de semana que passou, nós tivemos a alegria de ter um acampamento para casais aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, nossa comunidade. Então a gente já foi como que uma preparação, porque a gente vai viver aí com vocês em Cajazeira. Então a expectativa é a melhor possível, meu irmão. E eu espero mesmo em Deus que a gente possa corresponder também à expectativa de todo mundo que vai estar presente, né? Então aqui também a gente aproveita e já lança o convite para o pessoal poder participar. E estamos com o coração aberto, com muita alegria, muito entusiasmados para participar desse encontro. Oliveira é consagrado ao lado da sua esposa, a Roseni. Nesse final de semana, como você já disse, o acampamento voltado para as famílias foi realizado na Canção Nova. E eu faria o seguinte questionamento, Alexandre: qual é a realidade da família hoje, nesse contexto em que nós vivemos? Quais são os desafios? Nós sabemos de que não é fácil manter a graça da união, do matrimônio, da dificuldade do relacionamento. Nós sabemos disso. Eu sou casado e posso testemunhar isso. Você certamente pode também testemunhar essa mesma realidade. Mas o que você poderia trazer para quem está nos acompanhando agora? Talvez casais que estejam enfrentando dificuldades, casais que estejam necessitando de uma renovação, de uma graça de Deus reinserida nesse contexto do matrimônio. Qual é a realidade hoje, quais são os desafios e qual é a saída para termos um matrimônio restaurado pela misericórdia? Então, José Dias, o nosso catecismo da Igreja Católica, né, ele ensina para a gente que a família, ela é a célula originária da sociedade, da nossa vida social. Então, tudo começa pela família. Agora, é importante a gente entender que também o mesmo catecismo, ele vai falar que a família, ela começa quando um homem e uma mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, têm seus filhos, e aí existe a família. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente pensa assim que nós, homens, a sociedade humana, a sociedade moderna, é que vai determinar o que é a família. Só que é preciso entender que a família, ela não é uma instituição meramente humana. A família é uma instituição divina. Deus é que instituiu a família. Então, o que acontece hoje em dia? A gente precisa perguntar para quem inventou esse negócio chamado família, como é que ela deve funcionar. E aí é que está o cerne da questão. Se a gente não pergunta para quem entende do assunto família, que é Deus, se a gente não pergunta para ele como é que a família tem que funcionar, aí já começa o erro. Porque a gente começa a perguntar para quem não entende do assunto, né? E aí vem o mundo, como a gente pode dizer, o mundo, aí vem nos ensinar os conceitos errados de família. E é o que está acontecendo hoje em dia, José Dias. Existe uma descaracterização do que é a família. Então, basta você ver hoje, por exemplo, você vê nas séries de TV, né, você vê uma descaracterização completa da família.
Quem que é a mãe? Quem que é a esposa? Nessas séries de TV, ela é uma sargenta, é uma mandona, ela grita, ela berra. Quem são os filhos? Os filhos são aqueles que são os rebeldes o tempo todo, são os espertos, eles são rebeldes e na sua rebeldia eles vão conquistando tudo. E quem é o pai? A autoridade, né? O chefe da família, ele é o bobão. Né? As séries mostram o pai como um tolo. Então, existe uma descaracterização da família. É toda uma construção, ou melhor, uma desconstrução da família que foi sendo, né, elaborada ao longo dos anos para que a família fosse descaracterizada. Então, o grande desafio hoje é trazer a família à sua origem, aquilo que ela é na sua origem, no seu cerne. E quem vai nos ensinar isso é exatamente Deus, a partir daquilo que nos ensina a doutrina da Igreja Católica. Então, o desafio está aí, em a gente voltar à origem, voltar à raiz, voltar àquilo que é o projeto de Deus na sua origem, desde quando ele criou o homem e a mulher. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele já pensava na família. E a partir disso, a gente precisa descobrir em Deus qual é o projeto dele para a nossa família. Os desafios são muitos. Então, para não me estender muito na resposta, hoje nós temos o desafio do consumismo, né, em que hoje a gente vê que a pessoa, ela é o ter para ser, né? Então, quanto mais eu tenho, quanto mais eu possuo bens materiais, mais eu sou diante da sociedade. E a gente vê quantos pais e mães hoje que se perdem na educação dos filhos porque acham que seu filho vai ser feliz só se ele tiver o melhor tênis de marca, a melhor roupa de marca, estudar na melhor faculdade, e vai dando, vai dando coisas, quando na verdade o que seu filho e a sua filha quer é que você se dê. Né? Então, os membros da família precisam se dar uns aos outros, dar tempo, gastar tempo, né? Diálogo. Eu e minha esposa escrevemos um livro, inclusive nós aí vamos levar alguns exemplares nesse encontro do final de semana, chamado Reconciliação Cansa, mas Santifica. O título é até curioso, né? Reconciliação cansa, mas santifica. E por que desse título? Porque atendendo casais, aí Brasil afora, né, ao longo dos anos, eu e minha esposa fomos percebendo que, de fato, a reconciliação é algo cansativo. Né? E se perdoar 70 vezes 7, que Jesus nos ensina no Evangelho, não é algo tão simples assim. É desafiador. E aí a gente percebe que é algo cansativo, né? Quantas vezes eu escuto principalmente as mulheres falando, eu não aguento mais perdoar esse homem, né? Perdoei, ele volta para a bebida, perdoei, ele volta a me trair, eu perdoei, ele volta a fazer isso. Eu não aguento mais, estou cansada. Então, de fato, esse perdoar, esse reconciliar é algo cansativo, mas ele santifica. O casamento é santificado pelo diálogo, pelo perdão, pela reconciliação. Mas para isso, para que a gente toque nisso, precisa, em primeiro lugar, ter contato com aquele que é aquele que originou a família, que se chama Deus, né? Nós sabemos de que existem casais que enfrentam, por exemplo, a dificuldade da abertura dessa via para o conhecimento de Deus, para até mesmo o autoconhecimento enquanto pessoa humana, enquanto casal, pessoas que enfrentam a dureza. Por exemplo, muitas das vezes o esposo, ele quer fazer essa caminhada, ele quer buscar a Deus, ele quer buscar o conhecimento do que Deus quer para o matrimônio, e a esposa, muitas das vezes, tem a resistência. E isso também acontece de uma outra maneira, como, por exemplo, a esposa quer viver a experiência com Deus e o esposo tem uma forte resistência. Você certamente acompanha muitos casais que enfrentam essa dificuldade. O que você poderia dizer agora para muitos casais que estão vivendo essa dificuldade? Alguns que querem, por exemplo, viver esse retiro promovido pela obra Alegra-te, mas que enfrentam essa resistência, seja do esposo ou até mesmo da esposa. O que você poderia dizer a esses casais agora? Primeira coisa, é importante dizer que a conversão, ela é pessoal. Importante a gente entender isso. A conversão, a mudança de vida, ela se dá, essa conversão, a partir de um encontro pessoal com Deus. Então, seja o marido ou seja a esposa que teve esse encontro com Deus, que está na caminhada da igreja, a primeira coisa que eu digo é que você precisa perseverar. Você precisa perseverar na caminhada com Deus, precisa perseverar na sua vida de oração, precisa perseverar. E entender que Deus, ele não é um carrasco ou um juiz severo que vai julgar, condenar a família. Deus é misericórdia. Então, lógico, as nossas famílias têm problema? Tem.
E Deus, ele se coloca como aliado, o grande aliado da família. Ele, com a sua misericórdia, ele vem para ajudar a família. Então, eu quero dizer para o marido, para a esposa que está na caminhada com Deus e seu cônjuge não está, a primeira coisa, você tem Deus como seu aliado. Então, você precisa entrar, buscar essa intimidade com Deus, buscar uma vida de oração, buscar a ajuda da igreja, né? Porque isso é muito importante. Uma coisa que eu falo nesse livro, eu e minha esposa colocamos esse livro que a gente lançou agora recentemente aqui pela editora Canção Nova, é de que diz assim, né? Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Não se envolve, ninguém se envolve. Mas o casamento nosso não precisa de colher, o casamento nosso precisa de Deus. E muitas vezes o casal fica sofrendo porque não busca ajuda. Então, você que está na caminhada com Deus, você precisa da ajuda da igreja. Procurar o pároco, procurar ali aqueles irmãos de comunidade, aquelas pessoas da paróquia que você vê que são maduras, que têm uma caminhada com Deus. Busque ajuda. Não enfrente isso sozinho. Não tem porquê de enfrentar esses dilemas sozinho. Então, procure ajuda, persevere no caminho de Deus, essa é a primeira coisa. E para quem não está na caminhada com Deus e que esteja agora me escutando, né, aí, através do programa, eu quero dizer para você, não perca mais seu tempo, né? Não perca mais seu tempo. A vida aqui, ela é passageira. Então, se você está longe de Deus, porque você se sente indigno, porque você até hoje fez uma opção pelo pecado, por uma vida errada, estou dizendo para você agora, meu irmão e minha irmã, volta para Deus. Volta para Deus, e eu digo voltar para Deus, não é somente para fazer sua esposa feliz ou para fazer seus filhos felizes. Para isso também, mas em primeiro lugar, porque o céu se alegra com um pecador que se arrepende, que muda de vida. Então eu quero dizer para você que está aí talvez no vício do álcool, numa vida de adultério, numa vida errada, quero dizer para você em alto e bom tom, Deus espera por você. Então vem, corre para Deus, entra na igreja, não se sinta indigno não. De repente você está se sentindo indigno, dizendo, por que eu vou buscar Deus? Porque eu já fiz tanta besteira na vida, já fiz tanta coisa errada e eu não sou digno. Pelo contrário, Jesus contou a parábola mais linda de Jesus, é aquela de Lucas 15, que é o Pai misericordioso. E diz que o filho chegou ali sujo, fedendo a porco, a chiqueiro, chegou dizendo para o seu pai, não sou digno, e o pai o que fez? Beijou, abraçou, colocou anel no dedo, sandália nos pés, veste nova. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que está longe de Deus, talvez dando dor de cabeça para o seu marido, para a sua esposa, porque você continua ali, teimando numa vida errada. Você só vai ser feliz quando você seguir o caminho de Deus, porque só nele, só em Jesus Cristo, é que tem a verdadeira felicidade. Alexandre Oliveira é pregador, é missionário da comunidade Canção Nova, e nesse final de semana os dois estarão em Cajazeiras no retiro para casais promovido pela obra Alegra-te. Alexandre, eu quero inclusive aproveitar agora para reforçar o convite aos casais. Sim. Você que está nos acompanhando agora, você esposa, você esposo, você é convidado a viver essa experiência, a tudo isso, a viver tudo isso que Alexandre acaba de colocar agora de forma teórica. Você está convidado a viver na prática, a viver em um final de semana, viver essa experiência com Deus. Nós sabemos, Alexandre, que a nossa vida ela é muito corrida, é o trabalho, é a obrigação com o lar, é tantos e tantos afazeres que surgem no dia a dia. E que tal tirar um final de semana, um sábado à tarde, um período à noite, o próprio domingo, para viver na prática essa experiência com o Senhor? Então você é convidado, se você sente no coração esse desejo de viver com seu esposo, com a sua esposa, você é convidado a viver esse retiro para casais promovido pela obra Alegra-te. E eu convido você a ligar agora para Ana Maria, é inclusive a minha esposa, ela está responsável pelas inscrições, e eu peço que você possa viver junto conosco essa experiência do retiro para casais. Eu posso testemunhar de que a minha vida foi transformada de fato, desde que eu e ela, nós dissemos sim à vontade de Deus, e eu quero convidar você a viver também essa experiência. E o telefone de contato é o 83, que é o DDD da Paraíba, 991196665. Esse é o número para você que está nos acompanhando. Aonde você estiver, em qualquer cidade da região, você é convidado a viver neste sábado, nesse domingo, 8 e 9 de julho, esse retiro para casais. Nós teremos com grande alegria. Agora é uma alegria imensa. A gente já acompanhava no final de semana o acampamento para casais da comunidade Canção Nova, e eu vi o seu testemunho, a sua pregação, e de tantos e tantos que passaram pela Canção Nova nesse final de semana no acampamento para casais, e o nosso coração já ficava assim
batendo forte para esse próximo final de semana, quando vocês estarão em Cajazeiras, Alexandre e Roseni, da comunidade Canção Nova. Então ligue agora, faça a reserva da sua vaga. Nós já estamos aí com mais de 90%, graças a Deus, das vagas preenchidas, mas ainda há espaço para você e sua família viver essa experiência. O telefone de contato é 839-9119-6665. Alexandre, reforce esse convite para quem está nos acompanhando, garantir a inscrição. Lembrando que teremos também um espaço Kids. Casal que não tem com quem deixar as crianças de 3 a 10 anos, nós teremos um espaço Kids e aí você pode fazer o contato e a gente vai fazer esse intermédio para que você viva na prática essa experiência com Deus que restaura o nosso matrimônio, o nosso casamento, a nossa união pela sua misericórdia, Alexandre. Então, vou reforçar o convite então, né? O convite muito bem feito, por sinal, né? José Dias, por você. Eu quero dizer que o tema desse encontro do próximo final de semana é este: e sereis uma só carne, restaurados pela misericórdia. Então, até o tema do encontro já ajuda você a entender que o seu casamento, que a sua vida a dois, seu marido, sua esposa, serão restaurados pela misericórdia de Deus. É um encontro com a misericórdia. Existe uma passagem nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, que vai contar que Jesus estava ali diante de duas irmãs, Marta e Maria, né? E aí Marta estava naquela correria, e aí Maria ficou ali aos pés do mestre ouvindo o Senhor ensinar. E aí Marta retrucou, disse: mas Senhor, fala para ela parar de te ouvir, vem aqui me ajudar nas coisas da cozinha. E Jesus respondeu, né? Marta, Marta, andas muito inquieta, preocupada com muitas coisas. Sua irmã Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Esse é o convite para você nesse final de semana, para você, junto com a sua família, escolher a melhor parte. Talvez você tenha muitas correrias, talvez já compromissos assumidos, mas dá uma mexida aí na sua agenda e escolha a melhor parte nesse final de semana. A melhor parte não é nem estar conosco, comigo, Alexandre, com a minha esposa Roseni. Nós só somos instrumentos, pelo contrário, somos servos inúteis. A melhor parte é essa: estar diante de Jesus, ouvir a palavra de Deus. Mal não vai te fazer, pode ter certeza disso. Vai te fazer um bem enorme e a sua vida será transformada. Então dá essa chance para Deus, dá essa oportunidade, né? Abre as portas aí do coração, entre em contato aí no telefone que já foi passado aí, entre em contato, faz a sua inscrição, participe, vai fazer muito bem para você, para o seu casamento, para a sua família, e eu estou lá, eu e minha esposa, esperando por você, tá bom? Deus abençoe a todos.